Olá, prezados alunos e alunas do curso de Bacharel em Teologia da Faculdade FAECAD. Esta é a nossa matéria de Introdução à Teologia e seus métodos. Portanto, hoje nós vamos falar, nesta aula 5, sobre a história, uma breve história da teologia. Em continuação ao conteúdo da disciplina, da nossa matéria, Introdução ao Estudo da Teologia e seus métodos, a aula de hoje assume a proposta de enfocar uma breve história, como eu já falei, da teologia, enquanto matéria introdutória do curso de teologia. Uma história da teologia ocorrerá durante o curso, uma vez que é matéria de grande profundidade e extensão. A teologia, enquanto ciência, tem seus desdobramentos, e muitos teólogos, em todo o seu contexto histórico, contribuíram para que uma história fosse escrita, para que uma história da teologia fosse escrita. Então vamos ver aqui uma breve história da teologia. Deve-se considerar o que foi escrito pelos apóstolos, pelos pais apostólicos. Pais apostólicos são aqueles teólogos depois dos primeiros teólogos, depois dos apóstolos. Os pais da igreja também tiveram uma grande contribuição. Os teólogos da Idade Média, chamados teólogos medievais, os teólogos da Reforma, lá do século XVI, bem como os da modernidade até aos dias de hoje. Quanto à Reforma, particularmente segundo Alistair McGrath, em sua obra A Revolução Protestante, não se pode considerar apenas uma única reforma. Geralmente se considera a única reforma de Martim Lutero na Alemanha. Podemos citar, segundo McGrath, várias reformas acontecendo no mundo ocidental. Pode-se constar no início do século XVI, em 1503, o trabalho de Erasmo de Roterdã. Já em 1503, Erasmo de Roterdã, ele já havia iniciado um questionamento, uma reforma quanto aos problemas existentes na igreja. E Erasmo de Roterdã argumentava que o futuro da igreja repousava no surgimento de uma laicidade biblicamente letrada, a qual o clero tinha que respeitar e recorrer como um recurso. Aí você deve perguntar: o que é a laicidade? A laicidade é a forma institucional que toma nas sociedades democráticas a relação política entre o cidadão e o Estado, e entre os próprios cidadãos. Bem, no início, onde esse princípio foi aplicado, a laicidade permitiu instaurar a separação da sociedade civil e das religiões, não exercendo o Estado qualquer poder religioso e as igrejas qualquer poder político. Para garantir simultaneamente a liberdade de todos e a liberdade de cada um, a laicidade distingue e separa o domínio público, onde se exerce a cidadania, e o domínio
privado, de consciência, de convicção, e onde coexistem as diferenças, tanto biológicas, sociais, bem como culturais. Pertencendo a todos, o espaço público é indivisível. Nenhum cidadão ou grupo de cidadãos deve impor as suas convicções aos outros. Simetricamente, o Estado laico proíbe de intervir nas formas de organização coletivas, partidos, igrejas, associações, etc., às quais qualquer cidadão pode aderir e que relevam do direito privado. Bem, Alister McGrath, um dos grandes teólogos do século XXI, do século XX, século XXI, ele afirma haver várias reformas. Várias reformas. Então, vamos ver aqui a reforma protestante e a teologia. O fracasso da igreja em satisfazer as reais necessidades do povo constituiu o fator teológico ou filosófico da reforma. Alguns dão tanta ênfase a esse elemento que parecem ver a reforma apenas como uma luta entre a teologia tomista e a teologia agostiniana, a teologia de Santo Tomás de Aquino versus a teologia de Santo Agostinho. A igreja medieval adotou a filosofia de Tomás de Aquino, que ensinava a não estar à vontade do homem totalmente corrompida. A teologia de Tomás de Aquino era fundamentada na filosofia de Aristóteles. Pela fé e pelos meios de graça nos sacramentos ministrados, pela hierarquia da igreja, o homem poderia alcançar a salvação. Ao contrário, Agostinho cria que a vontade do homem estava de tal modo depravada que nada podia fazer por sua salvação. Então, havia uma problemática entre a teologia de Santo Tomás de Aquino e a teologia de Agostinho. Portanto, havia aí algo a repensar de forma, um contrário ao outro. Segundo Agostinho, Deus outorgava, dava a graça ao homem para dinamizar a sua vontade, a fim de que pudesse, pela fé, aceitar a salvação que Cristo lhe oferecia. Assim, os reformadores recorriam à Bíblia e à teologia de Santo Agostinho, mas muito mais foi o estudo da Bíblia que levou os reformadores a descobrirem a doutrina da justificação pela fé. Desta forma, a causa teológica da reforma foi o desejo dos reformadores de formar ou de voltar à fonte clássica da fé cristã, a Bíblia, a fim de refutar o ensino da teologia de Santo Tomás de Aquino, segundo a qual a salvação era obtida através dos sacramentos da graça ministrados pela hierarquia da igreja. Bem, no próximo vídeo, que é o vídeo 2 da nossa aula 5, vamos ver as raízes comuns e os caminhos diversos. Até lá, então.